Romanos capítulo 3, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, e nós vamos tomar apenas o versículo 23, onde diz assim, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Senhor Jesus, grande, magnífico, santo é o Senhor. Nós estamos todos aqui dependendo unicamente do Senhor. Temos cantado, entoados louvores a Ti. O Senhor pode agora visitar o meu coração, os nossos corações, com a Tua palavra e nos dar a graça dos céus. Uma dádiva nessa noite é o que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Por favor, vamos aos nossos assentos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Existe algo que tem que ser mencionado. Nós nunca podemos esquecer os benefícios do Calvário. Esses destaques, eles nos leva a, ou traz melhor a nossa memória, as pregações, aquilo que já ouvimos, aquilo que lemos. E Paulo diz aos Hebreus capítulo 2, convém nos atentarmos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Para o homem reatar a sua relação com Deus, nós vamos encontrar o apóstolo São Paulo dizendo em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18, foi preciso de Deus descer, deixar o seu trono de glória. Deus enviou o profeta, Deus enviou os seus anjos, em tantas escrituras você vai ver, de uma forma teofânica até mesmo, com Abraão desceu, em teofania falou com Abraão, e depois em tantas outras passagens Deus veio apresentando ao homem, porque Deus sabia que o homem vivia errante, ele tinha dentro de si um desgosto muito grande, isso é, ao mesmo tempo um desejo de um reencontro, de reatar novamente aquela comunhão perdida, e que Deus entregou na mão do homem toda a terra. Deus chamou Adão, entregou para ele no jardim do Éden, ali então, o qual a Bíblia nos fala de paraíso, e o jardim do Éden, ou o paraíso, é o lugar da inocência, e ali eles viviam inocentemente, sem o pecado. Era algo tão maravilhoso, onde Deus podia ter comunhão com o homem. Sabe o que é você uma comunhão? Na mensagem de comunhão diz assim, você encontrar com Deus, um reencontro com Ele, ou encontrar com Ele como Ele fazia ali no jardim do Éden, para ver como estava aquela família. Eu quero ver como estão os meus filhos, assim como você, tenho certeza, você que é mãe, você que é pai, você já teve vez de você, antes de dormir, eu quero ver como estão meus filhos, se eles estão dormindo bem, se eles não estão dormindo de mau jeito. Alguém já fez isso aqui? Aquela preocupação, talvez de estar deitado e levantar, para ver se ele não está dormindo de mau jeito, se ele está bem coberto, ou se ele não está suando, se não tem alguns pernilongos nele, abanar. Vocês estão entendendo esse quadro agora? Se nós, humanos, que somos falhos, você imagina Deus, Ele via então, eu quero ver como estão os meus filhos, se eles estão bem, se estão confortáveis. Mas o pecado separou, rompeu a comunhão vertical, isso é, Deus e o homem. E ao romper a comunhão vertical, rompeu-se também a comunhão horizontal, porque daí acabou-se a paz, acabou-se a alegria. Não tinha, quando o homem rompeu, Deus não pôde mais ter comunhão com o homem, rompeu-se a comunhão também horizontal.
Isso até mesmo os animais. Você sabia que lá não precisava de um animal correr atrás do outro para se alimentar? Por isso era paraíso. Por isso era lugar da inocência. Como era maravilhoso. E Deus então fez uma promessa. Quando foi para Deus cumprir o maior plano, que é o plano da redenção, Deus não confiou isso a profeta e nem a anjos. Não. Aqui está a grande glória. Deus, Ele mesmo desceu e se encarnou. João capítulo 1, versículo, começando do 1 ali. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e Ele, tudo que existe foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E no 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não tinha que fazer, deixar o trono de glória e descer e dar as mãos para um moribundo como eu, como você, como nós. Mas o amor de Deus constrangeu fazer. Ele então desceu quando ele olhou dos céus e não viu nenhum justo sequer. E aí agora cabe-se aqui uma reflexão ou um parênteses, melhor dizendo. É bom lembrar que quando Deus olhou e disse: não tem nenhum justo, havia Moisés, Abraão, Isaque, Jacó. A justiça do homem não serve para Deus. Eles foram justos diante dos olhos dos homens. Por isso que você não tem que procurar a ser santo, perfeito aos meus olhos e aos olhos de quem quer que seja. São Mateus capítulo 5, 48. São Mateus capítulo 5, versículo 48. Jesus diz: sede-vos, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Agora, nunca vamos chegar à perfeição aos olhos do nosso semelhante, mas aos olhos de Deus, quando você aceitou o sacrifício da cruz, do Calvário, e você foi comprado e remido pelo sangue, Deus olha você perfeito, porque Ele te comprou, Ele te redimiu com o sangue. No Velho Testamento, nós temos a história, um quadro perfeito de quando o pecador vinha uma vez por ano no templo trazer o cordeiro para ser sacrificado. E lá tinha que ser perfeito o cordeiro. Não poderia ser um cordeiro manco de uma perna, ou um cordeiro que tinha sarna, ou um cordeiro que tinha cego de um olho. Não, tinha que ser perfeito. Sabe por quê? Porque quando o pecador, quando ele vinha para o sacerdote na casa de Deus, trazia o cordeiro, aquele cordeiro ia ser imolado em seu lugar. Substituição. Aquele cordeiro não tirava o pecado, mas ele substituía, ele tomava o lugar do pecador, até que viesse um que era perfeito, e esse era Jesus. Então, quando ele chegava com o seu cordeiro para o sacerdote não ia examinar o pecador, porque ele sabia que ele era pecador. Dá para entender? O fato dele vir com o cordeiro, porque ele queria fazer expiação pelos seus pecados. Ele tinha pecado, sabe? Todos nós, disse Paulo, pecamos. Então é por isso que então ele trazia, e o sacerdote ia examinar o cordeiro, não ia examinar o pecador. Se ele fosse examinar o pecador, tinha que imolar o pecador, tinha que matar o pecador, porque ele vinha todo dilacerado, cheio de problema, de culpa, sabe? E essa é a única maneira que nós podemos receber alguma coisa de Deus, é quando nós viemos a Ele humilde. Senhor, eu preciso, eu necessito, eu não dou conta, eu sou uma miserável, como disse aquela mulher, eu não consigo. O centurião romano vê a Jesus dizendo: mestre, tem misericórdia, Senhor, do meu filho. Eu sou um homem que exerço autoridade e tenho pessoas ao meu mando. Eu digo: vai, eles vão, vem, eles vêm. Porém, todavia, o meu filho, o meu criado está morrendo, eu não posso fazer nada.
Mas Senhor, olha só, eu sei que se o Senhor disser uma só palavra, reconhecimento, cuja presença Ele estava. Quando chegamos na presença de Deus e reconhecemos que estamos em sua presença, nós cantamos do Isaías, o jovem Isaías, na presença de Deus, disse: eu sou miserável, eu sou indigno, eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios e tenho lábios impuros, ai de mim que vou perecer. Então o anjo veio e tocou ele com a tenaz do altar. E Jesus disse assim, aquele homem deixou Jesus maravilhado, disse: Senhor, não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, com todo que eu sou. Eu não acredito que ele não disse isso para Jesus, porque o seu telhado, desse fosse um telhado não menosprezado, mas que na sua casa talvez não tinha um piso, talvez sua casa fosse, não era porque ele era um homem renomado. A Bíblia não daria um título para ele se ele não fosse centurião romano. Sabe o que significava isso? Um centurião romano naqueles dias, um homem de autoridade, e para alcançar esse posto ele não era qualquer um. Não, e ele disse: eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Ele disse: a minha condição, eu sei o tanto que eu sou devedor, eu sei o tanto que eu sou culpado. Agora, todavia, eu sei que o Senhor pode, e se o Senhor disser uma palavra aqui, o meu criado vai estar lá. Amém. Jesus ficou maravilhado, disse: eu nunca vi tanta fé assim em Jerusalém. Vai, será feito como está o seu coração. E ele foi. Veio o pecador, e o sacerdote examinava o cordeiro, e o cordeiro era perfeito, porque era assim, então ele era imolado. Quando você tem a revelação de quem é Jesus para você, quem é Jesus, e você vem no seu altar, no seu sacrifício, Paulo diz em Romanos capítulo 12, 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso espírito. Essa renovação. E Deus então, para reatar, ele teve que fazer uma reconciliação. E Paulo diz aos Coríntios capítulo 2: tudo isso provém de Deus, para que nos reconciliasse consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A cruz de Cristo foi e ainda é o marco de divisa. Por isso que ouvimos aqui: todo aquele que tiver um encontro com o Calvário não é mais a mesma pessoa. Encontrar o Calvário é encontrar ali um cordeiro ensanguentado, e você olhar e dizer: isso foi por mim, foi por mim, foi por mim que ele morreu. A cruz continua sendo ainda hoje o marco. Agora você vai observar nossa aceitação e obediência ao Senhor. Ela confirma a sua eleição. E quando aqueles que estavam olhando para a cruz que se tornou um acontecimento tão parece que vago, tão vazio, tão sem sentido para o mundo. Gente, quantos hinos se faz, quantas letras podemos dizer? Não sei se podemos chamar de hino só porque fala de cruz, eu não sei. Citado, falando do Calvário, a cruz, do sangue e tantas coisas, e as pessoas não sentem mais nada, nem sequer emoção eles sentem. Faz-se filme, tenta aproximar o máximo que pode daquele acontecimento.
alguns desmaiam. Esse último filme que fizeram aí, desse ator aí, parece que quase quis fazer, jamais. Pessoas que assistiram desmaiou, outros morreram. Mas você vai ver que quando você que olha pela fé, porque você disse assim, pela fé, o que significa isso? Pela fé nós cantamos o hino, pela fé Davi foi salvo igualmente a Jacó, pela fé Moisés livrou Israel de Faraó, pela fé também espero receber meu galardão e assentar-me junto a Lázaro lá no seio de Abraão. Pela fé eu vejo a glória de Jesus o Salvador. Pela fé eu creio agora que para lá também eu vou, juntamente com os anjos, lá no céu eu entrarei, dando glória e aleluia ao meu Salvador e Rei. Pela fé, pela fé, ouvir a voz, pela fé, com o destaque do bom Ivan. Ouvir a voz de Jesus, aonde? Tem a voz de Jesus hoje. Mas você ouve a voz dele pela fé, falando no seu coração. Pela fé você vai. Fé, mas o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que espera e prova das coisas que não se veem. Então Jesus, Paulo está dizendo, todos nós pecamos. Porém, em Romanos capítulo 5, Romanos 6, ele diz assim: permaneceremos, pois, no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós que fomos mortos com ele, ressuscitamos com ele? De jeito maneira. Romanos capítulo 5, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça. Graça é favor não merecido. Agora, quem poderia, vocês que me ouvem na internet, vocês aqui, quem poderia levantar e dizer assim: não, pastor, Jesus tinha que me salvar, eu sou uma pessoa boa, ele me salvou porque eu sou bom. Quem? Não. E como se Jesus fez, era obrigação de Jesus me salvar. Jesus era obrigado a me salvar. Não, ele não tinha obrigação de me salvar. Ele não tinha obrigação de te salvar. E nem você estava querendo salvação. Essa é a grande verdade. Às vezes sabe que a graça ela não pede licença para chegar. Aleluia. Não. Você não estava assim, mas eu quero algo, eu preciso de algo. Talvez havia um fundo clamando. E aí muitas vezes você ouviu, tinha aquele fundo, aquele sentimento, e você resistiu àquilo. Sabe aquele fundo? Se há um fundo que clama, há um fundo para responder. Salmo de número 15. Mas que você estava querendo, procurando, não. Você vinha da igreja, encontrava, ouvia a palavra e tal, e nada, parece que não importava nada. Sabe por quê? Porque tem um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E então você não estava. Daqui um pouco a graça, que é favor não merecido, te alcançou. Aleluia! Ela te alcançou. Ela me alcançou. A sublime graça do Senhor, ainda pecador, mas Deus me alcançou. Deus te alcançou e não considerou os seus pecados, meus pecados. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 5. Ele não perguntou para o seu vizinho, para a sua vizinha, sabe? Ele não perguntou para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu pai, para a sua mãe: como é que é esse filho seu? Ele é bonzinho em casa? Ele é obediente aí? Por quê? Porque eu estou pensando em salvar ele. Como é que é essa vizinha aí? Ela é boazinha? Por quê? Porque eu estou pensando em salvar ela.
Como é que é esse vizinho? Ele é bonzinho, é uma pessoa boa. Estou pensando em salvar ele. Sei lá, ele faz umas coisas aí que eu não gosto. Quando ele corta grama, joga na frente da minha casa aí. Então, com certeza, alguma coisinha o teu vizinho tinha para falar de você. Ou você acha que ele não tinha nada para falar? Sua esposa. Eu estou pensando em salvar a sua esposa. Quando Jesus fala para a sua esposa assim, eu estou pensando em salvar o seu marido. O que você acha? O que a sua esposa ia falar para Jesus de você? Demorou, senhor. O senhor é bom demais. Com certeza não. Com certeza não. Daqui da mesma forma. Estou pensando de salvar a tua esposa. O que você acha? O senhor que sabe, Jesus. Eu sei que aqui em casa amanhã é um problema. Quando ela começa a falar, senhor, já não para mais. O senhor que sabe. Quem sabe alguma coisa assim? Estou só fazendo um quadro aqui, né? E assim são tantas outras coisas. Mas sabe o que a graça faz? A graça, ela chega, ela manifesta. Ela toma o homem em pecado, destituído da glória, sem direito, indigno, pobre, miserável. Ele chega e estende a mão. Isso é graça. É quando você não merece, mas Deus vem e desce. Vendo a humanidade perdida, caída, e Deus constrangeu, deixou um trono, desceu para te salvar, para me salvar, para nos salvar. Por isso, pela graça, sois salvo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E se Ele me salvou, eu não tenho satisfação de dar para ninguém. Se Ele te salvou, você tem que ser agradecido. Você não tem satisfação para dar para Satanás, porque você é salvo pela graça. Meus pecados foram lançados no mar do esquecimento. É assim que Ele faz. Agora, sabe a diferença de Deus e nós? Porque nós não esquecemos. Deus esquece. Ele disse que pegou os pecados e lançou no mar do esquecimento. No mar do esquecimento. E colocou uma placa proibido pescar. Tem pessoas que é mestre ficar pescando o pecado dos outros. Se Jesus lançou no mar, deixa lá. Procura isso não. Deixa lá. Ele me resgatou, me segurou em suas mãos. Aonde esse meu nome está nas mãos de Deus. Seu nome está nas mãos de Deus. Pode estar na boca de muita gente aí, mas você está nas mãos de Deus também. Está nas mãos de Deus. Você é mais importante do que tudo. Oh, sim. Ele lançou os meus pecados no mar do esquecimento. Olha, existia uma jovem, quero encerrar aqui. Eu ia só resumir para fechar o culto. Uma jovem que ela tinha vergonha do pai dela, porque o pai dela era crente pentecostal. Você sabe o que é um crente pentecostal? Quantos aqui não sabem o que é um crente pentecostal? Levanta a mão. Olha, não sabe. Mais alguém aqui não sabe? Não sabe o que é um crente pentecostal? Pentecostal, essa palavra nasceu do Pentecoste. É aquele crente que dá glória a Deus, que dá aleluia, que dá amém, que tem vida. Quando os médicos vão amputar a mão que está com um problema, ou uma perna, sabe como é que eles fazem para poder amputar? Eles pegam uma agulha e vai furando. E quando morreu, eles têm que amputar. Então, eles põem a agulha e a pessoa não sente nada. Dá trombose na perna, alguma coisa, e não sente nada. Morreu. Mas daí eles vão pegar a agulha e vai ficando assim. Quando chega onde tem vida. Está vivo. Quando morre não faz nada. Crente pentecostal é que dá glória a Deus, amém a palavra de Deus. Então o pai dessa moça era um crente pentecostal, igual você, que dá amém a palavra. E ela tinha vergonha das amigas. E um dia foi fazer uma festinha na casa. E ela então convidou as amigas. Falou, mas e o pai? Quando o pai lia essa Bíblia dele, o homem ia ler a Bíblia. Pegava quando abria a Bíblia, dizia assim, quando ele lia a Bíblia assim, olha,
Todos nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, mas Deus, por sua rica misericórdia, nos salvou. Ele fechava a Bíblia e saía gritando: glória a Deus, aleluia, meu Deus do céu. Meus amigos de faculdade veio, eu falei: meu Deus, meu pai vai ler essa Bíblia aí, minhas amigas aqui, vai estragar a festa, o nosso chá aqui. Sabe o que ela fez? Ela escondeu a velha Bíblia do papai. Escondeu. E pegou um livro de geografia. E aí o pai procurou a Bíblia e tal, não sabia, foi para o sótão, segurou em cima, no andar de cima, caçando a Bíblia. E ela chegou com um livro e falou assim: papai, eu tenho um livro aqui, olha, o senhor precisa de ver, o senhor precisa de conhecer esse livro. O senhor lê esse livro para o senhor ver, eu vou ter umas festas com as amigas aqui, só lê esse livro aí e tal, vai desbaratinar ele da Bíblia, para ele não fazer aquele Pentecoste. Você é um livro de geografia, meu pai vai ler o livro de geografia. Que barulho ele vai fazer com o livro de geografia? Mas olha o que é um crente pentecostal. Os dois entenderam o que era pentecostal. O velhinho, me permita a expressão, abriu o livro de geografia e começou a ler geografia. E ele foi lá numa parte onde o cientista, falando das coisas remotas e tal, e descobriu no livro de geografia que existe um lugar no mar que não tem fim, que ninguém nunca conseguiu ir lá, não consegue ir. Quando ele leu aquilo, irmão, pastor, vamos descer as escadas para derrubando tudo, e glória a Deus, e amém. Deus maravilhoso. A filha falou: meu Deus, papai achou a Bíblia. Eu escondi a Bíblia do papai, ele achou a Bíblia. O que foi, pai? Calma, pai, o que foi? Com vergonha das amigas. Minha filha, olha aqui. E glória, amém, glória a Deus, com o livro de geografia na mão. Estou entendendo, a moça ficou assim: olha aqui, minha filha, olha que eu li aqui, minha filha. Aqui, olha, está dizendo que existe um lugar no mar que não tem fim, minha filha. Sim, papai, tem sim, eu já li também. Mas é que eu li na minha Bíblia, minha filha, que Deus lançou meus pecados no mar do esquecimento. É nesse lugar aqui. Ninguém nunca vai encontrar meus pecados. Ninguém pode encontrar os meus pecados. Eles foram lançados no mar do esquecimento. Aleluia. Isso é pentecostal. Isso é o que Jesus faz, irmãos. Jesus da Galileia, o Galileu, ele faz isso. Amém? Vocês creem nisso? Nossos pecados estão perdoados, lançados no mar do esquecimento. Então, irmão, quando está cheio do Espírito Santo, sabe, um pássaro leva você a regozijar. Uma folhinha, você vai ver um milho, planta um milho ali, daqui um pouco nasce 2 folhinhas. Você vai depois da manhã 3 folhinhas. Você fala: que coisa maravilhosa. Olha o que Deus faz. Graças a Deus. Deus é bom demais. É o Deus que faz o milho nascer, germinar. O Deus que faz as flores desabrochar. O Deus que faz os pássaros cantar alegre, sem tristeza. Você não vê nenhum pássaro, sabe, porque eles são agradecidos. Eles louvam a Deus. O sabiá levanta pela manhã e olha a direção do sol. Quando ele vê aquele clarão do sol, ele vira a cabeça e quase arrebenta o peito de cantar. E canta, e canta, e canta. Você nunca viu um sabiá com diabetes andando de muleta de pressão alta. Eles são agradecidos. Eles louvam a Deus. Eles adoram a Deus. Amém.